O menino de rua confronta o milionário acorrentado e recebe uma revelação chocante. Em uma noite fria, a cidade pulsava como um coração angustiado. Lucas, um garoto de rua de apenas 12 anos, perambulava pelas ruas escuras em busca do que comer. Ele conhecia cada esquina, cada sombra como se fossem velhos amigos. O cheiro do lixo se misturava ao som distante das sirenes e às vozes apressadas dos trabalhadores que deixavam o turno. Hoje, no entanto, algo diferente chamava sua atenção. No ar havia um zumbido de mistério. Ao se aventurar em uma área industrial abandonada, onde prédios desmoronavam e a vegetação tomava conta, Lucas avistou um galpão. A curiosidade o atraiu como um ímã, e ele decidiu explorar. Cauteloso, ele empurrou a porta de metal, que rangeu como se estivesse se queixando de tantos anos trancada. Dentro, a escuridão era quase palpável, e tudo parecia coberto por uma camada de poeira e abandono. Ele franziu a testa, avançando mais para dentro, e ali estava, no fundo do galpão, um homem. Victor. Acorrentado a uma parede, os olhos azuis dele brilhavam com uma intensidade inquietante. Ele parecia um rei em cativeiro, mas o que mais intrigou Lucas foi a expressão de desespero em seu rosto. "Quem é você?" Lucas perguntou, o coração acelerado. "Um homem que precisa de ajuda." Victor respondeu, a voz rouca. Ele parecia estar muito machucado. "Você pode me soltar?" Aquilo era mais do que ele podia processar. Um milionário, famoso por seus negócios obscuros, em uma situação desesperadora. E então, como se o universo quisesse que os dois se encontrassem, Victor começou a falar. Ele não era apenas um prisioneiro. Ele estava no meio de uma trama de corrupção que arrastava pessoas inocentes para o fundo do poço. Mas, ao ouvir suas palavras, Lucas sentiu um frio na espinha. Ele não estava ali apenas por acaso. "Minha mãe", ele murmurou, piscando para afastar as lágrimas. "Ela desapareceu anos atrás. Você sabe algo sobre isso?" Victor hesitou, como se a simples menção do nome dela tivesse o poder de desestabilizá-lo. Ela trabalhou para mim, mas ficou sabendo de coisas perigosas. Aqueles que querem me ver fora do caminho, eles também a queriam." Lucas sentiu uma onda de emoções conflitantes, o desejo de ajudar, a esperança de descobrir a verdade e o medo. Ele estava entre ajudar um homem que poderia mudar sua vida ou proteger a si mesmo. Os pensamentos giravam como um furacão em sua mente. Então, os passos ecoaram do lado de fora. Sombras se moviam, e o pavor subiu por seu corpo. Homens em busca de Victor estavam se aproximando, e a adrenalina disparou. O que ele deveria fazer? Ele sabia que ajudá-lo poderia significar enfrentar os próprios fantasmas que o assombravam. Mas ao salvar Victor, talvez encontrasse resposta sobre sua mãe. "Você tem que decidir, garoto", disse Victor, a voz tensa. "É a sua chance de reescrever sua história." O som dos passos se aproximava. O tempo estava se esgotando. Lucas olhou para o homem, para suas correntes, e uma labareda de determinação acendeu dentro dele. Agora, o que mais ele poderia perder? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Lucas olhou para Victor, sua mente fervilhando. Aqueles homens que se aproximavam eram a encarnação do medo. Mas havia algo mais forte dentro dele. A certeza de que suas vidas estavam entrelaçadas de um jeito que ele não entendia. Ele deu um passo à frente, pronto para libertá-lo, quando a porta do galpão abriu com um ensaio. Os homens entraram, armas em punho, seus rostos ocultos em sombras. O coração de Lucas disparou. Ele tinha que agir rápido. "Victor!" gritou. "Vamos sair daqui!" Mas antes que pudesse correr, uma mão forte lhe agarrou o braço. "Não se mova, garoto!" A voz era fria, como uma lâmina de aço. Lucas se debateu, olhando para Victor em busca de ajuda. A esperança que antes ardia, agora se desvanecia. Victor estava pálido, os olhos fixos nos recém-chegados. "Por favor, não machuque ele", disse ele, quase suplicando. "Ele não tem nada a ver com isso." Mas um dos homens, um gigante de camiseta preta e braços tatuados, riu. "Nada a ver? Ele é tudo isso! O garoto é o que precisamos para acabar com você de uma vez." Lucas ficou confuso. O que ele tinha a ver com tudo isso? Com o coração na boca, ele olhou de um lado para o outro, tentando encontrar uma saída. Essa situação estava além da sua compreensão. Então, antes que pudesse reagir, Victor fez algo inesperado. "Lucas, fique longe!" ele gritou, sua voz agora uma mistura de pavor e determinação. "Eles não são o que parecem." Naquele instante, algo dentro dele clicou. O homem famoso milionário não era um simples prisioneiro. O que estava escondido por trás daquela fachada glamourosa? As palavras de Victor penetraram na mente de Lucas como uma flecha. No fundo, o que Victor estava realmente tentando realizar? Uma chance de reescrever a própria história. Para quem ou para o que ele realmente trabalhava? De repente, o chão sob seus pés tremeu como um raio. Uma explosão ensurdecedora fez com que o galpão estremecesse. Os homens perderam a concentração por um momento, e Lucas viu sua oportunidade. Ele se virou para correr, mas um grito gutural irrompeu, e uma figura fantasmagórica em voo ao galpão. Era uma mulher com os cabelos desgrenhados e um olhar contemplativo. Lucas congelou ao reconhecer aquele rosto. "Mãe?" Sua voz saiu como um sussurro reverberante no silêncio do galpão. O choque foi um soco no estômago. Victor parecia tão surpreso quanto ele. Aqueles que tinham vindo para pegar Victor agora tinham novos alvos. A mulher avançou, com medo nos olhos, e Lucas não conseguiu entender se ela estava ali para salvá-lo ou se era parte de tudo aquilo. "Você não deveria estar aqui!" Ela gritou para Victor, e a intensidade do olhar cruzado entre os dois era como uma tempestade se formando. "Ela não está aqui para me ajudar", disse Victor, seu tom sombrio. "Ela faz parte disso. Você está em perigo, Lucas. Eles te querem por causa dela." As palavras ecoaram na cabeça de Lucas como um eco distante. Seu mundo virou de cabeça para baixo. O que isso significava? Quem eram esses homens? E por que a sua mãe parecia saber mais do que ele poderia imaginar? Os homens começaram a se reorganizar, o silêncio sendo desfeito pela tensão crescente no ar. Lucas percebeu que estava no epicentro de algo muito maior do que ele e sua luta diária para sobreviver. "O que você fez, mãe?" sussurrou, a dor e a traição se misturando à necessidade de entender. O caos se instalou, com gritos e furtos de movimento. Lucas olhou para sua mãe, depois para Victor, e a realidade começou a se desnudar com uma brutalidade insuportável. Puros instintos de autopreservação se abandonaram. Lucas
Corra! A mulher gritou, sua voz rasgada pela emoção. Mas o que ele mais queria não era apenas correr. Agora, ele precisava descobrir a verdade. Uma verdade que poderia colocá-lo em contato com seus piores pesadelos. Com passos hesitantes, ele se preparou para escolher um caminho escuro. Lucas congelou ao ouvir sua mãe gritar. O pânico começou a se espalhar. Em um momento, tudo o que ele queria era ter respostas. E no seguinte, ele se via preso em um pesadelo. A mulher que ele havia perdido para sempre agora estava ali. Mas não havia tempo para o alívio. O movimento dos homens com armas era rápido e brutal. Corre, Lucas! A mulher gritou novamente, sua voz ecoando entre os destroços. Mas Lucas não conseguiu se mover. O choque o paralisou. Ele olhou de sua mãe para Victor e de volta para sua mãe, desorientado. O que estava acontecendo? Por que você está aqui? Lucas perguntou, a voz tremendo. Não havia reconhecimento nos olhos da mulher, apenas medo. Victor parecia suar frio, os músculos tensos ao lado da parede. Mãe, o que você sabe sobre eles? A pergunta saiu como um sussurro de desespero. Ela hesitou, os homens começando a avançar sobre eles. Então, como se o mundo tivesse desacelerado, uma onda de compreensão atingiu Lucas. Um deles, o gigante de camiseta preta, não estava só atrás de Victor. Ele estava atrás de algo muito maior, algo que provavelmente envolvia sua mãe. Eu nunca quis que você estivesse envolvido, Lucas. Ela começou, mas as palavras foram cortadas por um grito estrondoso. A porta do galpão se estourou e mais homens entraram, dessa vez armados com algo que parecia ser uma bomba. O rosto de Lucas se iluminou com a pólvora da verdade, enquanto olhava para sua mãe, que estava agora em pé entre ele e os homens. No que você se meteu? Lucas perguntou, um aperto no peito o deixando quase sem ar. A mulher hesitou, e nesse breve espaço de tempo, tudo mudou. Você não entende, Lucas. Eu precisava proteger você. As palavras dela estavam cheias de desespero, algo que Lucas nunca havia visto antes. E naquele instante, a perplexidade se transformou em dolorosa clareza. Ele se lembrou de como a vida na rua o moldou, das lutas que enfrentou para sobreviver. Sua mãe não tinha apenas desaparecido. Ela estava envolvida em algo tão profundo que poderia engoli-lo inteiro. Você é parte disso. Ele não conseguia acreditar no que estava aprendendo. Mãe, não! Ele gritou. Mas a verdade era inegável. O homem que estava acorrentado, o milionário que talvez pudesse salvar sua vida, também aparentava ser parte de uma trama obscura. Lucas olhou para Victor. Mais um homem traído. Mais uma vida arruinada. Mas por que a mãe dele se opusera a ajudar Victor? Antes que pudesse processar tudo, uma explosão de luz e fumaça encheu o galpão. E Lucas se viu empurrado para longe por um impacto invisível. O chão balançava e os gritos se misturavam com o som ensurdecedor da destruição. Era como ter sido jogado para o fundo do mar. E quando ele levantou a cabeça, tudo estava envolto em fumaça. Sem pensar, ele procurou por sua mãe, mas só encontrou o vazio. A confusão tomava conta dele e as emoções pareciam sufocá-lo. Mas o que não sabia era que Victor também tinha um segredo, um que estava prestes a se revelar. As sombras da fumaça começaram a se dissipar, revelando o caos. Quando a poeira assentou, Lucas viu Victor se levantando, um brilho entre os olhos. Lucas, agora você realmente precisa saber, ele começou, antes de ser interrompido por mais uma explosão, a terra tremendo sob os pés. E lá estava sua mãe, mas não como ele a lembrava. O olhar dela parecia distante, quase desumano, enquanto uma forma se destacava atrás dela. Você não pode nos parar, Victor, ela gritou, levantando algo que lembrava uma arma grande.
O coração de Lucas disparou. Isto era uma guerra? Sua vida, sua mãe, Victor, tudo estava sendo jogado em um jogo que ele mal compreendia. Ele nunca saberia a verdade, até que estivesse do lado errado da linha. Mas por que ela estava do lado deles? O que mais podia estar escondido? A pergunta pairava no ar como um peso. Lucas sentiu a gravidade da situação, mas dentro dele havia uma centelha de resistência. Ele precisava de respostas, mesmo que elas o levassem para o fundo do abismo. Assim, sua escolha estava se formando, e a certeza de que, daquele dia em diante, nada seria como antes. Lucas mal conseguia processar o que estava acontecendo. A fumaça ainda pairava no ar, e sua mãe estava parada na frente dele, segurando uma arma, como se tivesse saído de uma cena de um filme insano. O coração dele disparava como se estivesse prestes a explodir. Ele olhou para ela, tentando entender. "Você não pode fazer isso, mãe!" Lucas gritou, mas sua voz soava abafada pela tensão. O olhar dela estava vazio, quase como se não o reconhecesse. Ele sentiu um frio na barriga. A confusão o envolvia como uma neblina densa. Victor, embora machucado, levantou uma sobrancelha em surpresa, percebendo a verdade que permeava a cena. Em meio ao caos, parecia que ele já sabia de algo que Lucas não. "Ela tá brincando com fogo, Lucas", disse ele, a voz tensa. A mulher olhou para Victor, e Lucas sentiu um calafrio. Ela parecia dividida, mas a determinação estava estampada na expressão dela. "Eu não queria que você se envolvesse, Lucas. Eu apenas queria proteger você", insistiu ela, a voz embargada. Os passos dos homens continuavam a se aproximar, mais insistentes. Eles não esperavam por essa reviravolta e estavam nervosos. O gigante de camiseta preta lançou um olhar calculado para a mulher, e a tensão crescente fazia o ar vibrar. "Você deve tomar uma decisão, querida", disse ele com um sorriso desdenhoso. "Ou você solta o garoto, ou nós fazemos isso por você." Lucas sentiu que era um jogo de poder. A adrenalina bombardeava suas veias. "Mãe, o que você esconde de mim?" Sua voz estava cheia de desespero. Ele precisava de respostas. Precisava saber. Então tudo aconteceu muito rápido. Um grito cortou o ar. A mulher, em um movimento repentino, virou a arma contra o gigante. O som do disparo ecoou pelo galpão, e a cena se transformou em um turbilhão de gritos. Os homens começaram a se mover em direção a ela, e Lucas viu um lampejo nos olhos de sua mãe. Era medo, mas também uma determinação feroz. Antes que Lucas pudesse perceber, um deles avançou e a desarmou com um movimento rápido. Ele a jogou contra a parede e a arma caiu no chão com um clangor ensurdecedor. O impacto fez com que Lucas cambaleasse para trás. Ele queria correr até ela, mas suas pernas estavam pesadas como chumbo. "Você deveria ter ficado longe disso?" O homem rugiu, e a tensão explodiu como um vulcão. Com um movimento brusco, ele a puxou para longe, e Lucas ficou paralisado, os olhos arregalados. O que estava acontecendo? A mulher que ele tanto amava parecia estar se desmoronando. Mas em meio a esse caos, Victor começou a gritar. "Achei que tinha matado você!" Sua voz tremia de horror e o olhar dele estava fixo na sua mãe. O coração de Lucas disparou. O que Victor estava tentando dizer? A mulher fixou os olhos em Victor, uma expressão de compreensão angustiante se formando em seu rosto. "Eu tinha que acabar com isso, antes que fosse tarde demais." E como se estivesse falando para si mesma, ela se virou para Lucas. "Você não entende. Há muito tempo eu tomei uma decisão." As palavras dela ressoaram no ar como um sino. "Uma decisão? Você nos deixou?" Lucas respondeu,
a voz embargada. Você desapareceu. E agora? Agora você aparece com esse homem, dizendo que tudo isso é sobre proteção? Seu coração estava pesado de dor e revolta. Uma violência indescritível tomou conta da cena, enquanto os homens se reagruparam, prontos para atacar. E então, a revelação. A mulher olhou para o chão e um brilho atravessou seus olhos. Eu sou parte do que Victor criou. Eles estão atrás de mim e de você. O chão começou a tremer novamente, mas não era por causa dos homens avançando. Era como se o próprio galpão estivesse arrebentando sob o peso da verdade. Lucas ficou sem palavras, a respiração presa na garganta. Ele se sentiu como um náufrago em um mar de incertezas. Victor, naquela hora, parecia menos um prisioneiro e mais um inimigo. Você nunca deveria ter voltado, mulher! Ele gritou, a fúria crescendo em sua voz. Foi naquele momento que tudo desabou. Um clarão e um tremor ensurdecedor. A explosão veio de dentro, levando tudo pelo ar. Lucas foi jogado para o chão, a visão turva. Ele tentou gritar, mas não conseguiu. As sombras dançavam ao seu redor, e tudo desmoronou. Quando a poeira assentou, Lucas se levantou, atordoado. Tinha algo terrível no ar. Ele olhou ao seu redor em busca de sua mãe, mas, para seu horror, ela havia desaparecido. As emoções explodiam dentro dele, uma mistura tóxica de raiva e desespero. Victor estava se levantando, mas tinha um olhar completamente diferente agora. Uma expressão de triunfo? O que ele realmente planejava? E o que mais a mãe dele ocultava? A verdade estava mais perto do que ele pensava. E no fundo, Lucas sentiu que aquela explosão era apenas o começo. Uma verdade mais sombria o aguardava. E ele estava prestes a desbravar um mistério mais profundo do que jamais poderia imaginar. Lucas olhou em volta, o galpão mergulhado em caos e fumaça densa. A sensação de impotência o envolveu como uma névoa insuportável. Ele só queria encontrar sua mãe, mas ela tinha desaparecido, engolida pela fumaça e pela confusão. A única coisa que restava em seu peito era um grito sufocado. Concorria entre a raiva e o desespero, mas ao mesmo tempo uma pequena semente de coragem começava a crescer. Victor se levantou ao seu lado, a expressão de um homem que lutava pela vida. "Nós precisamos sair daqui!" Ele gritou, puxando Lucas pelo braço. As palavras dele pareciam ecoar em um túnel sem fim. O garoto hesitou, o olhar ainda preso na escuridão onde sua mãe tinha estado um momento atrás. "Não, e se ela estiver?" Mas antes que pudesse terminar a frase, uma sombra se ergueu na confusão. Era um dos homens que haviam entrado no galpão, e atrás dele, um grupo de figuras emergiu da fumaça, suas silhuetas distorcidas, mas reconhecíveis. À frente deles estava um homem que Lucas nunca esqueceria. "Adriano!" gritou Victor, os olhos arregalados de terror. Adriano era o principal capanga de uma das operações cruéis que Victor controlava. Um homem que por trás de todas aquelas camisas elegantes carregava um histórico de violência brutal. O cérebro dele estava envolto em algo que Lucas não compreendia, mas o olhar maligno dizia tudo. "Você fez um grande erro ao voltar, Victor." A voz de Adriano soou como um trovão e a tensão aumentou na sala. Era um jogo de xadrez onde todas as peças estavam se movendo em direções perigosas. Lucas sentiu seu estômago embrulhar. Ele sabia que Victor estava envolvido em algo turvo, mas aquela situação parecia muito maior e mais terrível do que ele tinha imaginado. "Ele precisa ser parado!" Lucas sussurrou para si mesmo, inquieto. A fumaça começava a se dissipar e Lucas finalmente teve uma visão mais clara.
Ele percebeu que sua mãe estava à distância, de pé com aqueles homens, mas não como antes. O olhar dela era de soberania, não medo. Era como se ela estivesse esperando, aguardando. Você sempre foi tão ingênuo, Victor. Se tivesse me deixado em paz, nada disso teria acontecido, sua mãe falou, e as palavras dela caíram como pedras no peito de Lucas. O choque atravessou seu corpo. O que você quer dizer? Ele conseguiu balbuciar, a raiva e a dor se misturando em sua voz. A mulher girou lentamente, e Lucas notou um brilho ameaçador em suas mãos. O objeto que ela segurava, uma pequena caixa, cheia de luzes piscantes e fios expostos. Apenas uma pequena contribuição para nosso novo começo. Todos vocês estão convidados, ela disse com uma expressão que misturava determinação e um frio calculado. A revelação atingiu Lucas como uma explosão. Mãe, você não pode estar fazendo isso! Ele gritou, a incredulidade transformando-se em pânico. Mas sua voz parecia se perder contra o rugido dos homens. Adriano riu, um som vazio e perigoso. Ela finalmente entendeu quem é o verdadeiro poder, garoto. Agora, ela pode ficar do lado certo da história. A risada dele reverberou, penetrante e fria, enquanto Lucas lutava para entender. Poder? O que isso significava para sua mãe? Lucas, fique longe dela! Victor ordenou, sua voz um eco desesperado. A adrenalina começaram a disparar no peito do garoto. O que ia acontecer a seguir? A mulher que ele amava com toda a sua alma certa vez estava agora em uma direção oposta. Todas as memórias de seu passado juntos começavam a se desfazer em fumaça. A consciência de Lucas despertou. No fundo, a caixa que ela segurava não era uma bomba qualquer. Ele percebeu que poderia ser algo muito mais devastador que desmantelaria a vida que conhecia. Mãe, você não precisa fazer isso, ele implorou, mas as palavras dela eram agora como facas afiadas. Você precisa entender, filho. Não é sobre o que eu quero, é sobre a sobrevivência. E com isso, ela apertou um botão. As luzes da caixa começaram a piscar com uma intensidade perturbadora. Desesperados, todos os homens começaram a se mover, mas não antes do chão começar a estremecer sob eles. Lucas ficou paralisado pelo pavor. O que aconteceria agora? As paredes do galpão pareciam se fechar e o tempo parou. O que significava se tudo aquilo desmoronasse? O caos se desdobrava ao seu redor enquanto uma suposição espinhosa entrava em sua mente. Sua mãe poderia ser a verdadeira vilã da história. Os ecos de gritos misturados com risos de Adriano encheram o ar. Ele se virou para Lucas. Agora você sabe a verdade. Parece que a vida de um menino de rua pode se entrelaçar com os secretos mais perigosos. Prepare-se, garoto. Antes que pudesse processar essas últimas palavras, uma explosão chocante estourou no ar, fazendo com que o chão se rompesse e tudo o que Lucas conhecia se transformasse em frações de segundos. O último pensamento dele foi em sua mãe. O que mais ela havia escondido? O que significava tudo isso para o seu futuro? Uma nuvem de questionamentos tomou conta de sua mente, enquanto a escuridão se aproximava, e ele sabia que o mundo que conhecia estava prestes a mudar novamente, mas para pior. Lucas olhou ao redor. O galpão agora tombando sob a pressão da explosão. Ele ergueu a cabeça, sabendo que o tempo estava se esgotando. E, se antes havia esperança de entender tudo, agora sua mãe, a mulher que ele passou anos tentando encontrar, estava presa em uma teia de segredos, muito maior do que ele imaginava. Uma onda de adrenalina percorreu seu corpo quando ele ouviu Adriano começar a movimentar na fumaça. Você realmente acha que podemos recuperar o que foi perdido, Victor? A cada palavra, ele se aproximava mais, o sorriso sádico nos lábios. Mas algo em seu olhar não estava certo. Lucas!
Victor estendeu a mão, tentando puxá-lo para trás. Mas antes que pudesse reagir, a mulher fez um movimento brusco e voltou-se para eles, o rosto pálido e tenso. Você não entende, Lucas. Isso não é sobre nós, é sobre tudo. Nossa sobrevivência. Se não agirmos, eles nos tomarão também. As palavras dela ecoaram com uma urgência que o fez hesitar. Você se juntou a eles? A incredulidade invadiu sua voz, mas havia algo mais ali. Algo que não encaixava, e então seu olhar pousou na caixa que ela segurava. Algo naquele objeto pulsava, não com luz, mas com uma energia densa e opressiva. Um grito distante ressoou, fazendo com que todos os olhos se virassem. Era um som de um estrondo pesado, seguido por gritos de dor. O que foi isso? Lucas sussurrou, o coração acelerando. O que estava acontecendo do lado de fora? Antes que alguém pudesse responder, a fumaça começou a se dissipar. Em meio ao caos, uma figura surgiu, atravessando as sombras. "Mãe!" gritou Lucas, reconhecendo aquela silhueta. Era outra mulher, com um semblante familiar. Mas ela estava diferente. A expressão dela era de raiva e determinação. E Lucas sentiu um frio na barriga. "Ela é a verdadeira cheia de mentiras!" A nova mulher gritou, apontando para a mãe dele. O mundo ao redor parecia ter parado. "Quem é você?" Lucas perguntou, a mente girando. A outra mulher olhou para ele com uma ternura que derreteu um pouco a frieza do ambiente. "Eu sou sua mãe, Lucas. A verdadeira. A outra. Ela não é quem você pensa que é." Os olhos de Lucas se arregalaram. "O que você quer dizer com isso?" O choque o paralisava, a adrenalina ainda pulsando em suas veias. Aquilo não podia ser real. "Ela é uma impostora! Foi quando eu a deixei para protegê-lo. Ela tomou o meu lugar." As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Lucas sentiu a cabeça girar. Como isso era possível? Ele olhou para a mulher que sempre conheceu, que sempre amou. "Mãe?" A expressão dela era vazia. "Lucas, escute. Eu fiz o que era preciso." Adriano estava lá, rindo e registrando a confusão, como se estivesse assistindo a um espetáculo. A história se desenrola, não é? A vida nunca é como um sonho. Eles estavam em um enredo que havia se transformado em um pesadelo. "Não, isso não pode estar acontecendo!" Lucas gritou, a dor e a raiva se misturando em seu peito. O que mais ele não sabia? O que ele havia perdido sem se dar conta? Nesse momento, um clarão iluminou o galpão, e de alguma forma, Lucas sentiu que aquelas luzes representavam algo fundamental em sua vida. Não era apenas sobre o que estava acontecendo ali, era sobre quem ele realmente era e o que seu passado ocultava. "Você tem que escolher, garoto." A voz de Victor soou, mas agora não estava mais cheia de desespero, mas de uma certa clareza. "Escolha quem você quer ser. A verdade é mais difícil do que a mentira." As duas mulheres se encaravam, uma batalha silenciosa entre o passado e o presente. O chão tremia e a caixa segurava o destino de todos. Lucas sabia que o tempo estava acabando e ele precisava decidir. Antes que pudesse pensar, um novo estrondo cortou o ar. A estrutura do galpão começou a ruir ao redor deles. Agora, ele não estava apenas em um conflito por respostas, mas em uma corrida contra o tempo. Ele precisava saber a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar o que havia atrás das máscaras. "O que você está esperando, Lucas? Essa é a sua vida", disse a mulher que se dizia sua verdadeira mãe, o olhar intensamente implícito sobre o que ele realmente poderia perder. E no meio de tudo isso, Lucas sentiu uma conexão. A unidade e a fissura que moldaram sua existência. Onde tudo isso o levaria? Uma pergunta agonizante aguardava, enquanto o galpão desmoronava em seu redor,
e a realidade começava a se transformar a cada segundo que passava. Lucas estava no centro do furacão, o chão tremer sob seus pés, enquanto uma nova onda de revelações devastadoras o atingia. O galpão, antes um refúgio de segredos, agora parecia um campo de batalha. Sua verdadeira mãe estava ali, mas a mulher que ele conhecia como mãe também estava presente. "Escuta, Lucas", gritou a mulher que ele sempre conhecera. "Tudo o que fiz por você. Não podemos deixar que eles ganhem." Mas suas palavras não pareciam mais verdadeiras. Era como se sua voz estivesse cheia de mentiras. Lucas olhou para as duas mulheres, uma confusão profunda em seu coração. O pensamento de ter que escolher entre elas o deixava cambaleando. A mulher que se dizia a verdadeira mãe parecia genuína. Seus olhos brilhavam com uma luz que Lucas nunca havia notado antes. Então a outra fez uma expressão feroz, como se estivesse defendendo algo que valia a pena. "Não a escute, Lucas!" gritou a mulher que ele conhecera toda a sua vida. "Ela está tentando manipular você." Mas, antes que Lucas pudesse decidir, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo galpão. As paredes ruíam com um ruído quase apocalíptico. E em um segundo tudo mudou. Uma explosão de luz acendeu a escuridão e o ar ficou carregado de chamas e fumaça. No meio do caos, a caixa que a mulher segurava começou a brilhar intensamente. "Adeus, todos vocês!" A mulher gritou com uma risada impertinente, como se tivesse o controle de tudo. O galpão começou a desmoronar mais rápido agora. Lucas sentiu o pânico subindo, mas no meio da explosão de emoções, um grito cortante conquistou sua atenção. Ele se virou e lá estava a verdadeira mãe, caindo como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. O pavor estampava seu rosto, e com isso a revelação atingiu o garoto com a força de um murro. Sua verdadeira mãe, a mulher que ele pensou ter perdido, não era uma inocente em meio a essa batalha. Era uma peça central na trama obscura que sempre o cercou. "Você não é minha mãe!" gritou Lucas, as palavras soando como uma súplica e uma acusação. O mundo ao seu redor parecia estar se desintegrando, mas lucidez cortante da verdade ainda o atingia. Ele não costumava sentir ódio, mas naquele momento, um fogo castigante cresceu dentro dele. Sem aviso, a verdadeira mãe sorriu, um sorriso que não parecia mais um sorriso. "Você finalmente pôde ver através das mentiras, não é? Uma pena que seja tarde demais." Lucas não conseguia processar. Aquela mulher era uma impostora o tempo todo. Ele respirou pesado, o nó na garganta se apertando. Mas antes que pudesse reagir, um novo barulho preencheu o ar. Era um grupo de figuras, homens e mulheres armados que deixaram sua entrada envolta em sombras. Eles estavam em confronto direto, e o olhar de Adriano se iluminou ao vê-los. O que ele estava tramando? "Bela armadilha", disse Adriano, com uma expressão cruel. "Vocês pensaram que podiam escapar tão facilmente? Sinto muito por isso." E com um gesto de desprezo, ele pressionou um botão em um dispositivo em sua mão. A carga após a carga de destruição se desdobrou frente aos olhos de Lucas. Tudo parecia entrar em câmera lenta. O galpão tremeu e então uma onda de calor o envolveu. A estrutura estava desmoronando e a verdadeira mãe, antes uma figura respeitável em sua vida,
agora parecia ser parte de um pesadelo. Lucas, a mulher que lhe conhecera, gritou, estendendo as mãos. Venha para mim! Mas o tempo não estava do seu lado. O teto começou a cair, pedras pesadas se desprendendo e o chão começando a rachar. Corra! Gritou Victor, com um olhar de desespero. O garoto se virou, a verdade chocante penetrando em seu coração. Enquanto a fumaça subia e o calor cercava Lucas, a última flecha de clareza atingiu seu cérebro. Toda a sua vida havia sido manipulada por peças em um jogo cru. Ele precisava escapar, não apenas de um galpão desmoronante, mas da história que foi criada ao seu redor. No instante em que estava prestes a dar um passo, uma explosão tão potente quanto um trovão ecoou atrás dele, fazendo com que Lucas se virasse novamente. Quando ele olhou para trás, o choque o paralisou. A caixa estava agora em chamas, uma luz ofuscante. A sua mãe, a verdadeira mãe, tinha sido engolida por uma centelha enorme, antes de desaparecer nas chamas. A última imagem que ele teve dela era de um semblante sereno, como se talvez ela quisesse que ele seguisse em frente. Uma torrente de emoções crescia dentro dele. Dor, confusão e, acima de tudo, uma determinação feroz. Ele não poderia deixá-la ir. Mas enquanto a estrutura do galpão se desmanchava, uma questão fundamental agora consumia sua mente. A quem ele realmente confiaria? A quem ele pertencia? Lucas agora estava em movimento, enfrentando a saída do galpão. Mas uma verdade implacável pesava sobre seus ombros. A vida que ele conhecia estava em ruínas, e a busca pela verdade havia se transformado em uma corrida contra o tempo. O que mais estava à espreita nas sombras daquela realidade despedaçada? Lucas estava em movimento, atravessando os destroços do galpão em colapso, quando tudo ao seu redor se tornou um borrão. As últimas palavras de sua mãe, a mulher que ele sempre amou e que agora parecia ser uma estranha, ecoaram em sua mente. O calor da explosão queimava suas costas, e ele percebia que o único sentimento que ainda o mantinha alerta era um desejo ardente de escapar daquele lugar. Mas Sara, a verdadeira mãe, estava sumindo em meio à fumaça, e ele não sabia o que fazer. Então ele ouviu um grito que fez seu sangue. Era a voz de sua mãe. Ela estava lá, a poucos metros de distância, mas havia algo diferente em seu olhar. Ele não conseguia distinguir se a expressão dela era de alívio ou de algo muito mais sombrio. "Mãe!" ele gritou, correndo em sua direção. Mas assim que se aproximou, uma outra figura surgiu nas sombras. Um homem que parecia ter saído diretamente do pesadelo que Lucas estava vivendo. O rosto dele era familiar, uma lembrança distante e terrível. Era Miguel, o ex-parceiro de sua mãe. Aquele que Lucas soube que havia sido considerado desaparecido. "Miguel?" A voz de Lucas tremia. "O que você está fazendo aqui?" Ele não sentia mais medo, mas sim um aperto no peito, um sinal ruim que se formava no fundo de seu ser. Como se estivesse esperando essa pergunta, Miguel sorriu de forma perturbadora. "Ah, Lucas, você finalmente está pronto para saber a verdade?" As palavras rolaram como um veneno suave, acompanhado de um olhar que penetrava em sua alma. "Seu passado nunca foi o que você pensou que fosse." O chão tilintou sob seus pés. Miguel começou a se aproximar da sua mãe e Lucas se sentiu enjaulado. "Onde está a verdade? O que você quer dizer com isso?" As palavras escaparam de sua boca. Sua ânsia por respostas se transformando em um bloqueio emocional. "Seus laços eram mais profundos do que você imaginava." Miguel sorriu, agora com uma intenção clara. "Sara sempre teve um plano. Todos nós estávamos envolvidos. E você é peça-chave." Um frio extremo percorreu o corpo de Lucas.
Ele olhou para sua mãe, esperando algum tipo de defesa, alguma negação. Mas o silêncio dela falava mais alto que suas palavras. Ela não negou, não contestou. Era como se ela soubesse que aquela verdade estava prestes a destruir tudo. Você está mentindo! Lucas gritou. Mas a voz soou fraca diante do que estava prestes a se revelar. Ele sentia a agonia crescendo, como um nó na garganta, sufocando. Você não pode estar dizendo a verdade! Ah, mas é, Miguel continuou. Sara estava se preparando. Você sempre foi importante e agora, com a sua volta, as peças do jogo finalmente se alinharão. Com esse último comentário, Miguel disparou em direção a Sara. E então, tudo aconteceu muito rapidamente. E um estrondo formidável ressoou novamente. Mas desta vez, não era o galpão que desabava. Era Miguel, caindo ao chão, o olhar surpreendido ainda em seu rosto. Instantaneamente, o que ele fazia com ela, todas as suas intenções, foram cortadas pela lâmina de uma faca. A verdadeira mãe, agora não vestindo mais a máscara que a disfarçava, estava de pé, uma expressão gélida no olhar, a faca em sua mão ensanguentada. Desculpe, Miguel, mas você subestimou o que sou capaz de fazer. A revelação era eletrizante. Lucas ficou paralisado, a cena se desenrolando diante dele como um filme horrendo. Ele olhou para a mulher que sempre conheceu. Agora, o que restava da imagem de sua mãe estava em ruínas. Olhos vazios, mas com uma centelha de algo ominoso. O que você fez? Lucas murmurou, mas a voz saiu como um eco, quase inaudível. O chão tremeu mais uma vez, mas ele sentiu que o verdadeiro tremor estava acontecendo dentro de sua mente. A verdade estava mais distante do que nunca. A corrida pela realidade estava perdida. Lucas não sabia mais em quem confiar. O galpão desmoronava enquanto sua vida se desintegrava em torno dele. O que mais ele não sabia? Essa revelação iria mudar tudo. Ele correu, mas não sabia para onde ir. Apenas a incerteza se espalhava como um estopim. E a pergunta que o consumia era: qual era a verdadeira história ligada a ele? Lucas estava em movimento, atravessando os destroços do galpão em colapso, quando tudo ao seu redor se tornou um borrão. As últimas palavras de sua mãe, a mulher que ele sempre amou e que agora parecia ser uma estranha, ecoaram em sua mente. O calor da explosão queimava suas costas. E ele percebia que o único sentimento que ainda o mantinha alerta era um desejo ardente de escapar daquele lugar. Mas Sara, a verdadeira mãe, estava sumindo em meio à fumaça, e ele não sabia o que fazer. Então ele ouviu um grito que fez seu sangue gelar. Uma voz que ele nunca pensou ouvir novamente. Lucas! Era a voz de sua mãe. Ela estava ali, a poucos metros de distância. Mas havia algo diferente em seu olhar. Ele não conseguia distinguir se a expressão dela era de alívio ou de algo muito mais sombrio. Mãe! Ele gritou, correndo em sua direção. Mas assim que se aproximou, uma outra figura surgiu nas sombras. Um homem que parecia ter saído diretamente do pesadelo que Lucas estava vivendo. O rosto dele era familiar, uma lembrança distante e terrível. Era Miguel, o ex-parceiro de sua mãe, aquele que Lucas soube que havia sido considerado desaparecido. Miguel! A voz de Lucas tremia. O que você está fazendo aqui? Ele não sentia mais medo, mas sim um aperto no peito. Um sinal ruim que se formava no fundo de seu ser. Como se estivesse esperando essa pergunta, Miguel sorriu de forma perturbadora. Ah, Lucas,
Você finalmente está pronto para saber a verdade? As palavras rolaram como um veneno suave, acompanhado de um olhar que penetrava em sua alma. Seu passado nunca foi o que você pensou que fosse. O chão tilintou sob seus pés. Miguel começou a se aproximar da sua mãe e Lucas se sentiu enjaulado. Onde está a verdade? O que você quer dizer com isso? As palavras escaparam de sua boca, sua ânsia por respostas se transformando em um bloqueio emocional. Seus laços eram mais profundos do que você imaginava. Miguel sorriu, agora com uma intenção clara. Sara sempre teve um plano. Todos nós estávamos envolvidos. E você é a peça-chave. Um frio extremo percorreu o corpo de Lucas. Ele olhou para sua mãe, esperando algum tipo de defesa, alguma negação. Mas o silêncio dela falava mais alto que suas palavras. Ela não negou, não contestou. Era como se ela soubesse que aquela verdade estava prestes a destruir tudo. Você está mentindo! Lucas gritou, mas a voz soou fraca diante do que estava prestes a se revelar. Ele sentia a agonia crescendo como um nó na garganta, sufocando-o. Você não pode estar dizendo a verdade. Ah, mas é, Miguel continuou. Sara estava se preparando. Você sempre foi importante. E agora, com a sua volta, as peças do jogo finalmente se alinharão. Com esse último comentário, Miguel disparou em direção a Sara. E então, tudo aconteceu muito rapidamente. Um estrondo formidável ressoou novamente, mas dessa vez não era o galpão que desabava. Era Miguel, caindo ao chão, o olhar surpreendido ainda em seu rosto. Instantaneamente, o que ele fazia com ela, todas as suas intenções foram cortadas pela lâmina de uma faca. A verdadeira mãe, agora não vestindo mais a máscara que a disfarçava, estava de pé, uma expressão gélida no olhar, a faca em sua mão ensanguentada. Desculpe, Miguel, mas você subestimou o que sou capaz de fazer. A revelação era eletrizante. Lucas ficou paralisado, a cena se desenrolando diante dele como um filme horrendo. Ele olhou para a mulher que sempre conheceu. Agora, o que restava da imagem de sua mãe estava em ruínas. Olhos vazios, mas com uma centelha de algo ominoso. Você fez isso? Lucas murmurou. Mas a voz saiu como um eco, quase inaudível. O chão tremeu mais uma vez. Mas ele sentiu que o verdadeiro tremor estava acontecendo dentro de sua mente. A verdade estava mais distante do que nunca. A corrida pela realidade estava perdida. Lucas não sabia mais em quem confiar. O galpão desmoronava enquanto sua vida se desintegrava em torno dele. O que mais ele não sabia? Essa revelação iria mudar tudo. Ele correu, mas não sabia para onde ir. Apenas a incerteza se espalhava como um estopim. E a pergunta que o consumia era: qual era a verdadeira história ligada a ele? Então, antes que pudesse sair, tudo se iluminou novamente. E num piscar de olhos, a caixa se abriu, revelando um holograma flutuante de figuras humanas. O que Lucas viu, o atordoou. Ali estavam seus pais, não apenas sua mãe, mas um homem que parecia muito com ele. Lucas, nós sempre estivemos aqui, a imagem do homem disse. As palavras eram como um eco familiar. E a conexão era instantânea. Você é o legado de um poder que controla tudo isso. As figuras naquele holograma começaram a contar uma história que Lucas nunca poderia imaginar. Pai,
Tudo o que ele pensava saber se desfez. Eles não eram quem ele pensava que eram. Eles tinham feito escolhas que mudariam o curso de suas vidas e de muitos outros. Você é a chave. Você nos libertará. As palavras ressoavam ao seu redor, enquanto a estrutura da realidade à sua volta começava a se desfazer, misturando o real com o imaginário. Lucas sentiu que a verdade estava jogando-o em uma tempestade de emoções. E ele... O que isso significava? Ele estava no meio de um jogo de poder onde as peças estavam se movendo. E ele sempre foi a chave. Mãe! Ele gritou, olhando direto para a mulher que ele sempre conheceu como Sarah. Mas agora, cada detalhe em seu rosto parecia ser um enigma perigoso. Ela respondeu com um olhar vazio, como se estivesse a quilômetros de distância. Quando Miguel se levantou, empoleirando-se sobre os escombros, sua expressão era a de um homem que cometeu um erro. Você não pode escapar, Lucas. A verdade está aqui, e você a ignorou por tempo demais. Os murmúrios de susto dos outros se misturaram ao barulho do galpão desmoronando. Lucas avançou, a dor pulsando em seu peito. Por que você fez isso? Tudo isso foi uma mentira. Ele queria entender. A necessidade de resposta queimando como fogo em suas veias. Mas Miguel apenas sorriu. Um sorriso que prometia nada além de caos. Antes que pudesse reagir, a caixa começou a vibrar. Um alarme silencioso. E então tudo se iluminou. Uma luz explodiu, inundando o lugar. O que parecia ser o fim, agora parecia uma nova possibilidade. Ele viu sua mãe, a verdadeira Sarah, tentando se recuperar. Você tem que se decidir, Lucas, gritou ela. E neste momento, tudo fez sentido. Ele correu em direção a ela, o chão balançando sob seus pés. Com cada segundo passando, as respostas se tornavam mais claras e mais dolorosas. Eu quero a verdade! Ele gritou, e naquele grito havia uma certeza poderosa. O holograma começou a se desvanecer, e a caixa agora tremulava como se estivesse viva. Venha, Lucas, temos que ir! Sarah puxou-o, a determinação no olhar fazendo o coração dele acelerar. Mas Miguel avançou, uma barreira a ser superada. Você não pode se esconder da verdade, Lucas. As palavras ecoaram enquanto o galpão desmoronava com toda a força da verdade que estava sendo revelada. Lucas se virou e enfrentou Miguel. Chega! Não deixarei você manipular a minha vida. E em um momento de pura bravura, ele fez o que nenhuma outra pessoa poderia ter feito. Enfrentou a escuridão de seu passado. Uma explosão de luz emanou da caixa e Lucas sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Ele olhou para sua mãe e, em um ato coletivo, ambos avançaram, deixando a destruição para trás. Então, tudo se desfez em um brilho intenso. Quando falou novamente, tudo estava quieto. Lucas estava fora do galpão, de pé em uma rua tranquila. Olhou para sua mãe, que agora era apenas uma lembrança distante. O que aconteceu? Seu coração batia acelerado. Encontramos uma saída, Lucas. Mas o verdadeiro desafio está apenas começando, respondeu sua mãe, e o mistério pairou entre eles. O que viria a seguir? Uma nova história estava prestes a começar. Mas qual seria o papel de todos eles? Enquanto a luz do sol despontava no horizonte, Lucas sentiu uma corrente de esperança. Mas ainda havia muitas perguntas e segredos por desvendar. Ele se virou e a cena da cidade parecia diferente. Não mais um labirinto de ilusões, mas um campo aberto de possibilidades. Agora a jornada de Lucas apenas começou. E você, querido leitor,
O que achou dessa montanha-russa de emoções? Este é o momento de se inscrever no canal e garantir que você não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Você precisa se inscrever agora, só assim saberá o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal.